Olá, meu amigo e minha amiga, muito bom dia para todos vocês aí que estão no grupo da Igreja da Bênção de Deus aí. Deus tem uma mensagem poderosa para você nessa manhã dessa quinta-feira. E talvez não só para você que está no grupo da igreja, mas para você que vai chegar essa mensagem enviada por alguém. Eu costumo postar além do grupo, eu posto ela também aí para algumas pessoas que a gente compartilha aí, né? Mensagem. E talvez você também vai pegar essa mensagem aí do grupo da igreja e você vai estar enviando aí para alguém que você sabe que precisa de uma palavra, né? Então, de uma certa forma, que Deus vem abençoar poderosamente todas as pessoas que essa palavra chegar até ela. Seja ela crente, seja ela católica, não importa a sua religião, o seu credo religioso. Importante é Deus chegar até a tua vida aí e tocar a tua vida, o teu coração com essa palavra. Então, vamos lá. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra aqui, que nós vamos ler. Você veja bem, deixa eu te falar uma coisa. Deus existe. Deus existe e é poderoso, é grande. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o Salvador do mundo. E você, nesse momento que você me ouve aí, talvez você está precisando aí de uma salvação. Uma salvação na tua casa, uma salvação na tua família, uma salvação na tua vida sentimental, uma salvação na tua saúde física, uma salvação talvez num vício, um vício que está assolando a tua vida, um parente teu. Eu sei que todos precisam de salvação, ou até mesmo também a salvação eterna, né? Tem pessoas que é mais inteligente, ela tem mais visão e também ela se preocupa não só com as coisas dessa vida, mas com a salvação eterna, sobretudo, né? Então preste muita atenção nessa palavra. Veja bem, primeiro, Deus tinha um plano há muitos milhões de anos atrás dessa salvação para a humanidade, né? E ele começou esse plano dele, executando esse plano dele, enviando o seu filho aqui no mundo, né? E ele escolheu aqui Maria. Se você ler a história em Lucas, você vai ver Maria sendo uma pessoa exemplar, ele escolheu ela. Mas ele precisava de um obreiro, né? Para trabalhar com o Salvador. Isabel, se você ler aí no livro de Lucas, você vai ver que Isabel, diz a Bíblia, que era parente de Maria. E a Bíblia deixa bem claro que Isabel e seu esposo Zacarias também era um casal exemplar, que tinha bom testemunho, que dava bom testemunho. Então Deus escolheu Isabel para que ela viesse também aí, como é que diz? Ter também um filho, que seria o obreiro, né? Vamos dizer assim, para dar início a esse plano de salvação de Deus aqui na Terra. Então, quando Maria ficou grávida, né, pelo Espírito Santo, do Salvador do mundo, Jesus Cristo, Isabel já estava 6 meses grávida de João Batista. Que viria como diz a Bíblia, ele ia diante do Senhor Jesus, preparando o caminho para ele. Para você ver a perfeição de Deus na obra dele, né? Na obra dele, Deus prepara tudo. Quando Deus escolhe uma pessoa para servir ele prepara tudo. Você que está me ouvindo aí nesse momento, e digo assim de passagem, muitos que estão aí no grupo da igreja, da Bênção de Deus, talvez você não se deu conta que Deus te escolheu também para uma grande obra, mas você fica muito preocupada, você está com a mente, o coração preocupada com coisas que não valem nada, coisinhas, picuinhas, né?
E nem sabe você que Deus, quando Ele escolhe uma pessoa, Ele prepara mesmo antes, tudo já está preparado, o teu caminho por Deus. O caminho de Jesus, antes dele nascer, o obreiro dele, João Batista, Isabel já estava grávida há 6 meses. Deus preparou antes, 6 meses, aquele que tinha que nascer primeiro do que Jesus para ir na frente. Então veja bem, eu quero que você preste muita atenção. Eu vou ler aqui uma palavra para você entender. No livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 8, a palavra diz assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. A Bíblia está falando aqui de Zacarias, que era profeta de Deus na época, e que já tinha ali uma postura de querer agradar a Deus e pregar a palavra, né? Então a Bíblia está falando dele. A palavra diz: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então preste atenção, dá a entender, às vezes tem coisa que a Bíblia ela não está escrito, mas nós temos que ter ali o Espírito para entender. Quando Zacarias estava ali oferecendo o sacrifício dele, naquele altar, a Bíblia diz então que chegou ali um anjo e disse: João, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e tua mulher vai dar à luz um filho, e o nome dele será chamado João. Então dá a entender que, se você ler a história, Isabel era uma mulher, ele já era um velho, já avançado de idade, e eles nunca tiveram um filho, porque diz que Isabel era estéril, né? Então, com certeza, durante a vida toda foi muita luta, muita oração, e o maior sonho deles era ter um filho, né? Por isso que o anjo chegou e falou: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. No versículo 14, então, a palavra diz assim: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. O anjo começou a descrever aqui a vida desse filho que Isabel ia ter, dessa promessa que o anjo estava fazendo. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Então o anjo começou a dizer para Zacarias que esse filho que Isabel ia ter, a mulher dele, ia ser uma pessoa especial na face da terra, poderoso, grande diante de Deus, e que iria fazer um grande movimento no meio de todo mundo, mudando a vida de muitas pessoas, né? Aí João Batista, no versículo 18, Zacarias diz assim: Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto?
pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Meu amigo e minha amiga, eu quero que você preste atenção numa coisa aqui. Veja bem, preste muita atenção nisso daqui. Aqui está a chave. Zacarias e sua mulher, a palavra de Deus deixa bem claro que eles eram pessoas que andavam nos caminhos de Deus, que serviam a Deus, mas tinha problemas seríssimos, que nem no caso dela era estéril, né? E com certeza foram muito tempo de oração, pedindo para mudar aquela situação. E no dia que Deus enviou um anjo para falar para ele que eles iam ter sim um filho e que esse filho que eles iam ter ia recompensar muito mais do que todas as orações e luta que eles tiveram. A recompensa seria muito grande, pois o anjo descreveu uma grandeza imensa nesse filho que eles iam ter, nessa criança, e seria João Batista. Mas ele disse, mas como é que eu posso acreditar nisso, se eu já estou velho, a minha mulher também é avançada em dias, né? Ele olhou para as suas condições, ele olhou para as suas dificuldades, e ele, mesmo sendo um profeta de Deus e servo do Senhor, ele e a mulher dele, e mesmo não andando no pecado, ele olhou para a dificuldade, ele olhou para as circunstâncias. Então o anjo falou para ele, o anjo lhe disse, olha, Zacarias, você não está diante de qualquer um, você pensa que você está diante de quem? Ele disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Meu amigo e minha amiga, se você não sabia, Gabriel é o que ficou no lugar do Lucifer no céu, o querubim da guarda. Isabel e Zacarias foram perseverantes, nunca largou o caminho do Senhor, mesmo tendo aí grandes dificuldades e luta, mas eles nunca abandonaram, mesmo que às vezes em sofrimento e tortura psicológica, que desde de novo que eles queriam ter um filho e agora já era de idade, mas nem por isso eles deixou o caminho de Deus, nem por isso eles deixou de ser fiel a Deus, mesmo sem força, que nem Zacarias, ele manifestou aqui uma falta de força espiritual, duvidando. E o anjo então disse, olha, Zacarias, eu sou Gabriel, ele disse, eu assisto diante de Deus. Em outras palavras, ele era o anjo que está diante do trono de Deus, o qual Deus passa a ordem para ele e ele passa para os outros anjos. Ele disse, você não está falando com qualquer anjo. Ele disse, você está falando com o principal. Meu amigo e minha amiga, talvez você tenha enfrentado luta, dificuldade no teu caminho, na tua vida com Deus. E também, assim como Zacarias, tem momentos que você parece que se encontra meio que já incrédulo, não está mais acreditando nas promessas de Deus para você, o que Deus te prometeu. Mas Deus é fiel. Tudo que tu faz para Deus, o que tu fez, tudo que tu semeia para Deus, Deus, ele é fiel e ele vai cumprir na hora certa. No dia certo, na hora certa, Deus mandou, não mandou qualquer anjo não, Deus mandou Miguel. Então na hora certa, Deus, ele vai te responder. Deus, ele tem a hora certa para entrar, para mandar um anjo forte, para mandar talvez até Gabriel para te ajudar. Porque Deus tem as milícias de anjos dele, ele tem Gabriel, ele tem os arcanjos, os querubins, os serafins, né? Que um anjo desse abala uma cidade. De tão poderoso que são, né? Mas então, o anjo repreendeu
o profeta, dizendo: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e fui enviado para falar e trazer estas boas novas. No versículo 20, o anjo disse assim: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais eu, a seu tempo, as quais não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então o anjo, ele ouvindo aquelas palavras de Zacarias, quando Zacarias disse: eu sou que já era velho, que a mulher dele já era avançada em dia, como que podia acontecer isso, né? Então o anjo falou para ele: olha, eu sou Gabriel, não sou qualquer anjo, sou eu que assisto diante de Deus, fui enviado para te anunciar que é chegada a tua grande bênção, mas a partir de agora, porque tu duvidou, tu vai ficar mudo até que aconteça a bênção. Meu amigo e minha amiga, por que o anjo falou que ele ia ficar mudo? Porque ele manifestou uma incredulidade. Tem muitas pessoas que a tua bênção de repente já era para ter chegado, mas a sua boca só fala a palavra negativa. Para que se cumprisse a promessa de Deus na vida de Zacarias e Isabel, o anjo precisou deixar ele mudo até que acontecesse. Porque as primeiras palavras que saiu da boca dele, o anjo percebeu que se deixasse ele falando, ele mesmo ia atrapalhar a bênção dele. Tem muitas pessoas que a tua bênção já era para ter chegado, mas além de você manifestar incredulidade, você está duvidando das promessas de Deus na tua vida. Você fica duvidando da grandeza de Deus. Quando você chega diante do altar de Deus, que o pastor prega, que o pastor fala da grandeza de Deus, do que Deus quer fazer na tua vida e vai fazer, talvez você está duvidando. Talvez você está duvidando. Você está duvidando, né? Aí você sai da porta da igreja, você sai de diante do profeta de Deus, do anjo de Deus, e você começa a falar só palavras negativas. Você começa a reclamar da vida. Você começa, que nem Zacarias, achar que tudo é difícil. Como se você estivesse diante de qualquer um. Como se você estivesse diante de qualquer um. Meu amigo e minha amiga, você está diante de Deus. Deus te tirou do mundo, Deus te levou na igreja, Deus te levou a ser um cristão, um filho de Deus. Você não está diante de qualquer um, não. Abra os olhos para você ver, você está diante de Deus, meu amigo. E quem te fez a promessa e quem está fazendo as promessas para você, não tem dificuldade para fazer cumprir, não. E outra coisa, a promessa vem bem maior do que o que você está pensando. Eles pediram um filho, eles pediram qualquer um filho aí para alegrar o coração deles. Quando o anjo veio e disse: não, o que vai vir vai abalar o mundo. O teu filho, a tua criança vai abalar o mundo. Ele vai ser grande diante de Deus e dos homens. Até hoje, depois de muitos mil anos, João Batista é falado nos 4 cantos da terra. Para você ver o tamanho da grandeza de Deus. Mas precisou o anjo de Deus deixar ele mudo para ele não atrapalhar. Meu amigo e minha amiga, muitas das vezes quem atrapalha a grandeza de Deus, a mudança da nossa vida, quem atrapalha é nós mesmos. Quem atrapalha, muitas das vezes, às vezes você culpa muitas pessoas pela tua situação, mas muitas das vezes quem está atrapalhando é você mesmo. Porque às vezes a gente fica abrindo a boca e falando qualquer coisa, né? E sem se dar conta que nós estamos diante de Deus. Você está diante de Deus. Deus te tirou do mundo e você está vivendo uma vida diante de Deus. Você não está diante de qualquer um, então veja bem o que você fala. Cuidado com as tuas palavras, não fica reclamando da vida não. Não fica reclamando de problema não. Não fica reclamando da situação que você está vivendo não. Porque você está diante de Deus. Você está diante de Deus. E a promessa de Deus não vai cair no chão não. Talvez ela atrase um pouco aí por causa que a gente atrapalha. Por causa da nossa, do que nós manifestamos no dia a dia.
E que nem na época de Zacarias, o anjo deixou ele mudo até acontecer, né? E hoje, às vezes, Deus não pode deixar a gente mudo, né? Não pode deixar você mudo. Então, infelizmente, a gente continua atrapalhando. Meu amigo e minha amiga, veja bem, para um pouco aí, analisa a tua vida. Deus te chamou para coisa grande. Deus tem um plano na tua vida e o plano de Deus não é ruim para você, não. Não atrapalha a Deus, não. Creia. Deixa eu te falar mais uma coisa aqui para não estender muito a mensagem. Olha só. No mesmo livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 80, a respeito desse menino, depois dele ter nascido, a palavra diz assim: o menino crescia, depois que João Batista nasceu, a palavra diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Quando Deus escolhe uma pessoa, que não é escolheu João Batista, meu amigo, eu quero que você preste muita atenção nisso. Veja bem, a Bíblia diz que esse menino, o filho da promessa, o escolhido de Deus para ser grande diante de Deus e dos povos, ele nasceu e ele crescia, a Bíblia diz, nos desertos, até se manifestar diante do povo de Israel. Muitas pessoas, elas atrasam a bênção dela, a grandeza de Deus. O Espírito Santo não pode manifestar a grandeza na vida dela, porque ela não lê a palavra, ela não busca o entendimento. E ela acha que a vida agora vai ser só maravilha, é só determinando e acontecendo, e não é bem assim. O deserto, meu amigo e minha amiga, é a escola de Deus. Quem se recusa a passar pelos desertos da vida, ela nunca pode aprender nada de Deus. Esse menino, mesmo sendo ele o filho da promessa, a Bíblia diz que ele nasceu então, escolhido, chamado por Deus, o grande plano de Deus na vida dele, mas ele passou a viver nos desertos. Veja bem, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Se você for ver a história de João Batista, você vai ver, e você vai ver, você nunca vai pegar esse João Batista reclamando, com palavra negativa. Se você puxar e você for ver a Bíblia, como é que João Batista vivia, ele vivia profetizando bênção na vida do povo, na vida dele. Ele profetizava bênção, mesmo ele estando no deserto, mesmo ele vivendo nos desertos, mas da boca dele não saía palavra negativa. O diabo, o Satanás, não teve o prazer de ver a boca de João Batista profetizar derrota ou coisa ruim. E até que se manifestou o poder de Deus na vida dele e se cumpriu diante de Deus e dos homens, do povo. Meu amigo e minha amiga, você é escolhido de Deus, você é uma pessoa que Deus te chamou, você sabe disso. Deus te tirou do mundo e levou para a igreja. Então seja que nem João Batista, não fica profetizando coisa ruim não. Ah, pastor, mas eu estou passando por luta, por problema. Isso daí é o deserto, é necessário. Mas nada disso vai impedir Deus de cumprir a promessa na tua vida, não. Muito pelo contrário, esses problemas que você está enfrentando, essas lutas aí, vai ser para te aprovar ou desaprovar. Zacarias abriu a boca e falou que era difícil. Ele ficou olhando para a situação, o anjo não gostou não, Gabriel não gostou. E ele disse: rapaz, você pensa que está diante de quem? Para você ficar me apresentando aí dificuldade aí. Ele disse: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus. E eu fui enviado para resolver o problema. Mas a partir de agora tu vai ficar mudo, até que aconteça, para tu não falar mais nada. Meu amigo e minha amiga, tem hora para você alcançar a grandeza de Deus, você precisa ficar mudo. Tem pessoa que precisa ficar muda, porque só abre a boca para professar derrota, para confessar problema, para dizer que está difícil, que não dá, atrofiando e atrasando assim a sua própria vida diante de Deus. Deus tem coisa grande para você, mas só pode acontecer se você ficar muda.
Ou você aprender também, ou pelo menos você aprender, quando abrir a boca, ser que nem João Batista, que foi diferente do pai. O pai, Zacarias, tendo as promessas, abriu a boca para poder falar palavra negativa e apresentar, querendo engrandecer os problemas, a situação. Dizer que era difícil. O filho, quando nasceu, João Batista, já foi diferente. A Bíblia diz que ele viveu nos desertos. Deserto significa sofrimento, dificuldade, falta de das coisas. Mas João Batista já se manifestou totalmente diferente do pai. Você não vai encontrar na Bíblia João Batista reclamando de nada, mesmo vivendo nos desertos, que nem diz a Bíblia. E veja o que foi e o que é João Batista até hoje, meu amigo e minha amiga. A palavra de Deus Jesus chegou a dizer que nenhum homem na terra, nascido de mulher, seria tão grande como João Batista. Ele foi o maior. O que engrandeceu João Batista foi o quê? O que engrandeceu esse homem de tal maneira foi exatamente isso. Viver nos desertos da vida, mas Satanás não teve o prazer de ouvir da boca de João Batista palavra negativa. O diabo não teve o prazer, em momento algum, de ver sair da boca de João Batista dúvida, desconfiança de Deus, incredulidade. O diabo não viu isso. Por isso que Jesus disse: de homem nascido de mulher, João Batista foi o maior. Então, o que te engrandece diante de Deus e o que te diminui diante de Deus são as tuas palavras, são as nossas palavras. Pois a Bíblia já diz que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Meu amigo e minha amiga, fica aí essa palavra para você, analise sobre essa palavra. E veja se você, nessa manhã dessa quinta-feira, você está se encaixando como Zacarias ou como João Batista. Analise, seja sincero com você mesmo hoje. E se porventura você diz: pastor, eu estou sendo um Zacarias da vida. Meu amigo e minha amiga, chegou a hora de você passar a ser João Batista. Ainda que seja no deserto, no meio dos problemas, no meio disso e daquilo, olha para Deus. Olha para Deus. Não fica olhando para o tamanho do problema não, porque maior do que o problema, seja ele qual for, Deus é maior, Deus é maior, Deus é grande, Deus é poderoso. E ele ainda não resolveu ainda, talvez por causa das suas palavras, que estão, às vezes você abre a boca com palavras negativas. Muda a tua mente, muda os teus pensamentos. João Batista, ele disse que foi grande, e Deus quer que você seja grande. Deus te chamou para tu ser grande. Toma posição diante de Deus, assuma a tua bênção, a posição que Deus está te dando, na manhã dessa quinta-feira. Tá bom então, meus irmãos, minhas irmãs aí do grupo, ou você que vai chegar essa palavra. Deus te abençoe, que Deus te abençoe mesmo. E você aí do grupo da Igreja da Bênção de Deus, continue em oração. A gente está aí fazendo um trabalho aí, fora aí, mas nós estamos em oração. Nós estamos em oração e nós não estamos para brincadeira não. Nós estamos em oração e nós não vamos dar mole não. Tá bom? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe vocês mesmo. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia, tá? E até a próxima aí.